intervalo por conta de dinâmicas, tanto da sessão anterior quanto da nossa sessão. A gente tirou esse tempinho. Tá? Então, o que for aparecer aqui é que a gente está sozinho. Não estamos. Estamos agora crescendo, porque as pessoas já sabiam que iria entrar às 15 horas, principalmente que eu sou estritamente pontual nesses quesitos. Tá? Então, eu gostaria de convidar o Navarro para fazer a coordenação. Eu estarei aqui o tempo todo, porque precisar, e todas as perguntas serão enviadas via QIA, ok? Então, Navarro, vai com você agora. Você pode começar já a sua sessão. Obrigado. Boa tarde, Zé Guilherme, demais colegas. Agradecer o convite para coordenar essa mesa. Boa tarde, Marcel, que vai ser nosso palestrante. Inicialmente, parabenizar pelo grande desafio de conseguir fazer um evento num momento tão difícil como esse. Então, se numa situação normal é complicado fazer um congresso, nessa situação que nós estamos hoje é muito mais complicado ainda. Então, parabéns a Guilherme, a toda a equipe, pela realização desse congresso. E, como o Guilherme falou, realmente é um tema muito interessante. Nós ficamos 20 anos com a Portaria 453, tivemos aí a publicação da nova RDC com suas instruções normativas, e nosso colega Marcel participou efetivamente dessa discussão e vai fazer uma apresentação aí de uns 45 minutos, mais ou menos, não é isso, Marcel? Então, nosso colega Marcel, ele é bacharel em Física Médica e mestre em Nanociências, especialista em Física de Radiodiagnóstico, vice-presidente da BFM, diretor e físico da STAF, Soluções em Física Médica, auditor interno do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem e membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, para não perdermos tempo, Marcel, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos já. E poder contar um pouquinho da história aí, do que a gente vive, as últimas novidades que aconteceram essa semana aí também. E as nossas opiniões pessoais, institucionais, né, das contribuições que a BFM vem fazendo e do que a gente, como profissional atuante do mercado, tem também sobre a visão do como está se implantando, né, e das visões que a gente tem também do mercado regulado, tá? Eu tenho uns slides que eu preparei aqui, eu posso compartilhar? Pode. Usa o share screen, tá? Mas cuidado que quando abrir o share screen, vai abrir sua tela como um todo. Então, já posiciona a sua apresentação. Eu vou compartilhar aqui só o programa. Ótimo. Agora só clicar em apresentar. Opa, peraí. Não, ele ficou... Vocês estão vendo a minha segunda tela, né? Segunda tela, isso. Eu estou vendo a primeira tela, Marcel. Isso mesmo. Slide. Não, mas ele está dividindo a tela com o restante. A gente vê os dois slides. Ah, tá. Vê o próximo. Ah, sim, estou vendo. É isso aí que eu tô... Só inverter aqui, só um minutinho. Já aconteceu isso outro dia. Como é que eu inverto Exibir isso? configurações não, Marcel? Onde está isso aqui? Aqui. Aí. Pronto. Aí, fantástico. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Eu que agradeço, Guilherme. Parabéns pelo trabalho aí. Tamo junto. Vamos lá, então, pessoal. Posso, Navarro? Tudo bem? Sim, pois não, Marcelo. Pode então, começar. vamos lá. Bom, nosso tema proposto hoje é a regulação em radiodiagnóstico, né? E as últimas atualizações que a gente teve na RDC 330. Eu acho importante fazer essa colocação aqui sobre a minha formação,
que eu sou físico, né, especialista em radiodiagnóstico, e há 3 anos eu venho trabalhando junto com a BFM. Primeiro eu era diretor do radiodiagnóstico em 2018, e agora em 2020 eu sou vice-presidente. Então essas ações institucionais vêm da representação da BFM. Importante também comentar que eu sou membro da Comissão de Proteção Radiológica, onde a BFM tem uma cadeira junto ao CBR, né? Então, tem várias colocações da área médica aqui que eu também posso comentar, que a gente vem discutindo dentro da comissão, e são pontos importantes, tá? E outra questão de atuação é minha atuação profissional enquanto físico, né? Trabalho com prestação de serviço, e a gente tem atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e vocês já vão ver por que é importante essa atuação no estado de Santa Catarina, justamente pela modelagem, né, da nossa atualização da RDC 330 ter vindo muito baseada em uma normativa, uma resolução do estado de Santa Catarina, certo? Então, essas experiências que contribuem aqui para essa fala. Obviamente, eu busco não ter nenhuma e apresento nenhuma existência de conflito de interesse, embora a gente atue na área e seja prestador de serviço e esteja diretamente relacionado com os pontos que são abordados pelas normativas, né? Bom, a gente parte da onde? Parte da nossa portaria 453, de 1998, que foi revogada, né, para publicação no momento da publicação da RDC 330, mas eu acho que o importante de lembrar da portaria 453 é que ela foi uma normativa referência na América Latina por muitos anos. A gente pode dizer com absoluta certeza que ela foi uma excelente normativa e ainda estava muito atual em diversos pontos, só que evidentemente havia a necessidade de uma atualização, certo? Só que essa atualização ela vem sendo buscada desde os anos 2000, a discussão já a respeito da atualização de diversos parâmetros. Só que qual é a grande dificuldade? Da forma que ela foi publicada como uma portaria ministerial, né, do Ministério da Saúde, muito antes até da criação da Anvisa. Então, isso houve uma dificuldade regulatória sempre em cima dessa publicação. E ela vem sendo adotada, e eu acho que também cabe mencionar que, embora a portaria 453, desde 1998 em vigor, diversos pontos dela, ainda no ano de 2019, agora que ela foi revogada, ainda não estavam em implantação, né? Então, quando a gente faz a discussão de umas novas normativas, a gente tem que pensar muito nisso, o que é viável de se implantação, discutir isso até um certo ponto, para a gente não fazer uma norma justamente que é ideal, mas ela é inviável de ser implantada, né? Embora várias coisas que não foram implantadas na portaria 453, havia viabilidade e realmente faltou algum ponto, né, de adequação para a correta implantação de toda a portaria. Bom, em conjunto, nesse marco legal que nós tínhamos, nós tivemos a publicação da resolução da Anvisa 1016, que era a normativa. Uma normativa não, era um guia orientativo, né? Ela era uma resolução, não tinha poder de lei como uma portaria, mas ela nos dava toda a orientação, né, para um conjunto mínimos de teste. A portaria pedia teste de qualidade, teste de desempenho, segurança radiológica, mas as minúcias de como realizar, ou uma orientação mínima de como se realizar essas suas condicionantes, foi através da resolução 1016, que foi um guia extremamente útil e ainda é, como o próprio João da Anvisa comenta, né, não é porque ela foi revogada que ela deixou de existir. O documento existe, né, e ele inclusive está sendo levado muito em consideração para a produção dos manuais de controle de qualidade da BFM, que eu vou comentar mais adiante durante a aula, tá? Então a resolução 1016 ela nos deu toda essa orientação mínima, né, de como realizar ensaios de qualidade, levantamentos radiométricos, testes de radiação de fuga, também muitos pautados em orientações internacionais, né, assim como a portaria 453. A gente houve uma nacionalização de diversos requisitos internacionais, né, que alguns não se aplicavam ao país e outros se aplicavam muito bem. Então, é um guia que foi muito utilizado e de grande valor. Certo? Então, essas duas marcos legais que nós tivemos sempre no radiodiagnóstico, né, e trabalhamos até agora, embora para complementar todos esses materiais, a gente sempre buscou, né, protocolos internacionais, referências normativas internacionais, para complementar esses documentos em virtude da ausência de orientação regulatória sobre determinados parâmetros, sobre novas tecnologias, né, que isso veio agora com a RDC 330 e as instruções normativas serem contemplados.
Bom, então, a portaria 453, ela é de 98, né? E percebam que ela é uma portaria criada antes mesmo da criação da Anvisa. Ela foi criada em 98 e a Anvisa é criada em 99. Então, por isso que ela é um marco legal diferenciado dos demais que estão em vigor hoje. A partir de 1999, com a criação da Anvisa, através da sua diretoria colegiada, que foram sendo publicadas RDCs. Então, que dentro da estrutura regulatória da Anvisa são as normativas, né, que regulam o ambiente hospitalar, a estrutura, né, hospitalar como um todo. A gente tem que lembrar de uma coisa, que quando a gente fala no serviço de radiodiagnóstico, a gente não tem uma única RDC 330 sendo implantada, né? Quando a gente vai conversar lá com o responsável legal, com o pessoal que é responsável pela liberação sanitária para utilização do serviço de diagnóstico, né, a gente vai ver que tem várias normas que a gente tem que cumprir, né? A RDC 50, que é a de infraestrutura, né? A parte arquitetônica, a número 2, que é a de gerenciamento de tecnologia em serviço de saúde, a 63, que são boas práticas em serviço de saúde, a 36, que é a segurança do paciente em serviço de saúde, a 222, que é de gerenciamento de resíduos sólidos em serviço de saúde. Então, a RDC 330 é mais uma resolução dentro de um serviço de diagnóstico, né, que deve ser atendida para a completa aprovação sanitária de funcionamento da determinada instalação, certo? Abaixo de uma RDC estão as instruções normativas. O que elas são uma instrução normativa? Elas detalham, né, algum ponto que as RDCs estão abordando. No caso aqui, a nossa RDC 330, ela faz a regulação do diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista no país, e as instruções normativas, elas descrevem, né, as modalidades que estão contidas dentro de um setor diagnóstico, raio-x, a mamografia, a fluoroscopia, né? Então, quais são requisitos específicos para cada área. E ainda abaixo disso tem notas técnicas e pareceres técnicos, né, que a Anvisa, sob determinada consulta, ela emite uma nota técnica, um parecer orientativo, né? Assim como guias, né? Vocês vão ver que isso aqui vai ser bem importante aqui também na nossa fala. Bom, então, para que a gente entenda o que é possível dentro de uma RDC, eu sempre digo, né, é muito mais fácil tudo destruir do que tu construir. Então, quando a gente for entender dentro do marco regulatório como se trabalha uma RDC, a criação de uma RDC para que a gente pudesse opinar dentro de uma consulta pública, dentro de um processo de atualização de normativa, é muito importante entender que uma RDC, o que ela pode? Ela pode permitir, proibir e obrigar. A gente não pode orientar, a gente não pode pedir, a gente basicamente permite, proíbe e obriga. Já uma instrução normativa, o que ela faz? Ela é para fins de detalhamento de regras e procedimentos. Então, foi dessa forma que foi estruturada, em uma RDC e 9 instruções normativas. A instrução normativa permite uma atualização em termos de processo institucional ou jurídico muito mais simples, justamente para a gente ter uma constante atualização dessas normativas, justamente pela evolução tecnológica dos métodos, né? Então, isso cabe também lembrar que a gente está numa primeira fase de implantação de normas, então a instrução normativa ela vem numa versão inicial, evidente que nós não podemos fazer uma sobrecarga de requisitos sanitários em determinadas modalidades, onde se nunca houve algum controle, então tem que haver uma viabilidade institucional, financeira, pessoal, há uma curva de aprendizado para se implantar determinadas instruções normativas e ensaios de qualidade, certo? Bom, contando um pouquinho rapidamente da história, acho que todos lembram daquela consulta 6 e 7 de 2015 da Anvisa, onde foi uma das mais impactantes, né, sobre a atualização da portaria 453, que foi lá em 2015. Né? Então, foi proposto duas consultas públicas aqui, da número 6 e 7, que obtiveram uma alta reprovação justamente pela questão de direcionar muito das decisões institucionais e de parâmetros de equipamentos ao fabricante e de decisões e protocolos institucionais aos responsáveis legais e técnicos. Então, ou seja, não havia uma diminuição, ou seja, um aumento do risco da segurança radiológica. Isso foi comprovado pela consulta pública aqui, que das 6 e 7, lá em 2015, discordaram integralmente 60% das pessoas,
e com relação ao impacto dessas propostas, eram 60% impacto negativo alto. Então, houve uma grande reprovação dessa instrução, lá em 2015. Mas por que eu chamo essa história? Porque é importante fazer a consideração aqui da criação da Resolução Normativa 002 do Estado de Santa Catarina, que foi lá em 2015, justamente com o Estado vislumbrando essa dificuldade de regulação em radiodiagnóstico que seria causada pela revogação da portaria 453 e do que estava sendo proposto nas instruções 6 e 7, né? Então, foi publicado lá em 2015, né? E essa norma, ela serviu como base para a evolução a nível nacional. Ela foi publicada em 2015. Percebam que também ela sofreu algumas erratas durante o processo, justamente pela emergencialidade desse produzir uma normativa que o Estado entendeu que haveria um vazio regulatório, né, dentro de um trabalho que já estava sendo feito no Estado, certo? Então, a partir dessa normativa em 2015 e da experiência de Santa Catarina, a gente percebe que houve lá, agora em 2018, houve uma reunião pública onde nós fomos convidados a comparecer, né, com uma proposta regulatória nova, né, para o funcionamento de serviços diagnósticos ou intervencionistas no país. Isso foi lá em 2018. Uma grande evolução da Anvisa em discutir com a sociedade uma norma antes de colocar em consulta, né? Justamente pela grande reprovação que houve na primeira consulta, na primeira proposição. Então, isso amadureceu muito a norma, a norma e o pensamento crítico da sociedade sobre a norma, né? Para depois, posterior, né, consulta pública. Aqui nós estávamos representando a BFM, eu, a física Rochelle também, hoje a nossa diretora do radiodiagnóstico na BFM, aqui o João, né, doutora Cibele, representando o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, essa reunião também fez com que muitas associações se aproximassem e discutissem melhor o tema, né. Então, é muito importante isso, a gente tentar entender o que cabe dentro de uma norma e por que aquilo está daquela forma ou por que aquilo foi retirado da norma. Eu vou tentar esclarecer um pouco desses pontos que a gente já questionou, já abordou, já fez consultas e pode esclarecer um pouco sobre isso. Bom, então, após essa reunião, né, houve alguma evolução nos documentos que a gente viu e foram à consulta pública RDC 330, né, e as instruções normativas. Aqui estão são 9 instruções normativas, né? A raio-x intra e extra-oral, na odontologia, raio-x convencional, fluoroscopia, radiologia intervencionista, tomografia, ressonância, mamografia e ultrassom. Nesse momento, até uma das contribuições que a gente fez foi para que se unisse a fluoroscopia com a radiologia intervencionista, onde vários pontos eram comuns às duas instruções, né? Daquela reunião também houve fruto aqui uma carta conjunta entre o Colégio Brasileiro, a ABRO, a BFM e a Sociedade Brasileira de Produção Radiológica sobre pontos comuns, né, que estavam sendo apresentados na proposição da RDC. As questões de profissional legalmente habilitado, as questões de atribuições desses profissionais, as questões de níveis de dose para gestante, alguns níveis de referência. Então, houve um consenso e foi encaminhado, junto com a consulta pública, onde essas associações responderam à consulta, esse ofício também, que foi uma grande, acho que, vitória em termos de integração das classes profissionais, né? Médico, físico, técnico e basicamente setor regulatório, todo mundo conversando aqui para discutir a norma. Aqui nós fomos recebidos lá na Anvisa para conversar sobre essas solicitações e demais esclarecimentos, né, sobre esses pontos que estavam sendo abordados. Com relação a essa consulta, quais os resultados que nós tivemos? Olha a grande diferença, isso eu sempre abordo com todos, a gente fez um trabalho muito grande esse ano de 2018 para participar dessa consulta e a gente viu que, basicamente, a população critica muito uma normativa, mas ela não participa enquanto ela está sendo proposta, né? Então, aqui eu percebo que a quantidade de pessoas que participou da contribuição 139 para um país inteiro continental que nem o Brasil, né? Mas essas 139 pessoas que participaram, todas concordaram, ou integralmente ou parcialmente com a proposição da nova RDC. E mais de 80% dessas pessoas que participaram consideram que é um impacto positivo. Então, impacto negativo, realmente poucas pessoas
acreditaram que seria. Então, ou seja, houve uma aprovação da sociedade em respeito dessa instrução. Assim como também foi as mesmas questões para a instrução de radiologia médica. Eu peguei algumas aqui só para ilustrar. Ó. A raio-x médico também convencional, a IN, né? Basicamente, 18 pessoas contribuíram. Na de mamografia, 31, também todas concordando, impacto alto. E na de tomografia também, ó, 29 pessoas. Se a gente pegar algumas, tem 10 pessoas que contribuíram, 11 pessoas. Aqui tem contribuições tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, nós tivemos basicamente uma aprovação em todas, o que foi pedido. Evidente que muitas pessoas solicitaram alterações, correções, melhoramentos das normas, né? E muitas foram atendidas, outras justificadas e outras não, né? Até então da publicação, né, da RDC, no dia 26 de dezembro de 2019, com uma RDC e 9 instruções normativas, né? Foi justamente para dentro do marco regulatório da Anvisa, foi feito dentro do ano de 2019, então a necessidade desse prazo legal, né? E as grandes evoluções que a gente pode apontar assim, de uma maneira resumida da RDC com relação à portaria. Já vamos falar também de críticas e sugestões de melhoria, mas as grandes evoluções, né? A inter-relação com o projeto básico de arquitetura, que era um problema, que a portaria 453 pedia algumas coisas de forma diferentes da RDC 50, regras específicas para descarte de equipamentos, que não tínhamos, havíamos até incidentes graves com descarte ocorridos erradamente, né? Tubos de raio-x odontológicos em ferro velho, dando problemas mais de impactos culturais do que propriamente de radiação, né? Padrões de qualidade da imagem é uma grande evolução, que foi uma análise de qualidade da imagem pedida pelas INs, né? A gente trabalhava só com mamografia, com padrão de qualidade da imagem, e mais específico com dispositivos, né, de teste e referência de qualidade padrão, a estruturação em uma RDC 9Ns, como eu falei, a inclusão dos métodos não ionizantes, né, de ultrassonografia e ressonância magnética, os serviços de radiologia veterinária sendo abordados no tocante à proteção de trabalhadores e indivíduo público. Eu já aproveito para fazer o comentário aqui da radiologia veterinária, que houve várias manifestações até da própria Sociedade Brasileira de Radiologia Veterinária, onde pedia, né, que fosse incluído no escopo toda a parte da controle de qualidade dos equipamentos e tal, mas há de se entender que a Anvisa ela faz regulação sobre a saúde humana, não de animais. Então, por isso que não podemos abordar essa questão de limite de dose para fazer um raio-x de um cachorro, de um gato, um nível de referência, porque não compete à Anvisa. Mas compete à Anvisa proteger o ser humano. Então, por isso que no tocante à atuação dos trabalhadores, a segurança radiológica dos trabalhadores e indivíduo público, cabe à Anvisa. Então, por isso tudo se aplica. Levantamento radiométrico, controle de EPIs, né? O que é a segurança do trabalhador. Então, isso acaba sendo abordado dessa forma da radiologia veterinária, que na portaria 453 não havia essa menção. Inserção de novas tecnologias por áreas, né? Uma grande discussão aqui ainda em unidades móveis, de raio-x e tomografias, a mamografia está mais claro, tecnologias híbridas são abordadas, a telemedicina também, que era um problema recorrente sobre a falta de marco regulatório. Implantação do gerenciamento de risco, uma cultura de gerenciamento de risco, né, onde a gente entra agora com segurança e ressonância, a gente entra com outros sistemas de gestão de risco, não só em proteção radiológica, né? Estabelece a necessidade do programa de educação permanente, a portaria 453 já tinha, mas agora fica, de certa forma, mais claro e objetivo a necessidade do treinamento da equipe, né? A gente tem até por experiência pessoal própria que é grande problema dos setores de diagnóstico por imagem, na sua grande maioria, não são os equipamentos, né? São o mau uso dos equipamentos pelas equipes, né? Tanto causando problemas nos equipamentos, como causando excesso de doses em pacientes ou baixos padrões de qualidade da imagem. Certo? Bom, com relação agora às instruções normativas, o que foram as principais evoluções dela, né? Bom, uma infinidade de ensaios de qualidade novos, né? Que a gente tem, tanto de padrões de qualidade de gerador, de mecânicos, né, e de referência com qualidade da imagem. Então, houve uma evolução muito grande com relação a isso, mas o que chamou muita atenção no primeiro momento era o nível de suspensão, que foi, na consulta pública, muito criticado, justamente pelo entendimento da população em que se suspenderia um serviço, né, de uma forma equivocada.
Então, houve uma alteração, foi uma sugestão até da BFM, que a alteração desse nome para nível de registro, em vez de suspensão, justamente porque o equipamento, quando tem uma variação muito grande dentro do nível de tolerância, ele deve ficar restrito a usos emergenciais, né? Então, tem várias aplicações para isso, né? E vários testes que tem. Basicamente, eles são 50, o dobro do valor, né? Do nível de tolerância. Então, esse nível de referência hoje é aplicado com qual objetivo? De uma autofiscalização institucional. Então, ou seja, a norma também deixa claro que é responsabilidade do responsável legal da instituição conhecer as normas e implantar a solução dos seus problemas de acordo com a tolerância dos erros. Então, ou seja, conhecer os relatórios técnicos, relatórios de qualidade, orientações do supervisor de proteção radiológica, para que as condutas sejam pautadas em cima disso, né? Então, ou seja, não há necessidade da vigilância sanitária estar presente, então, para que isso seja cumprido. Então, tu viu, é função do responsável legal colocar o equipamento em restrição, dizer, olha, esse equipamento ele só vai poder ser usado em emergência porque tem um parâmetro que está muito fora. Então, ou seja, e o que a vigilância sanitária deve fazer? Ela deve avaliar as ações dessa instituição. Se foi apontado ao responsável que esse indicador estava extremamente fora, qual foi a ação tomada? Então, isso a gente bate muito nessa tecla, que hoje a gente não deve trabalhar com um programa de gestão de qualidade em radiologia baseado em testes. A gente tem baseado num programa de proteção radiológica, dentro de um programa de garantia da qualidade, onde são considerados a execução dos ensaios, a solução dos problemas. Se tu pegar um hospital de grande porte hoje, que consiga fazer um alvará sanitário sem nenhuma discordância de todas essas instruções normativas, realmente é uma situação muito peculiar, porque basicamente toda instituição tem equipamento em manutenção ou tem algum processo ocorrendo de melhoria dentro da instituição que inviabilizaria um alvará ter isso tudo em conformidade. Então, ou seja, são processos que devem ser controlados e auditados, certo? Então, o conceito de nível de restrição que foi introduzido é essa condição do serviço de saúde ou de seus produtos para a saúde que impõe restrições no funcionamento do serviço. Então, ou seja, o equipamento ele deve ser só usado em caráter emergencial para não desatender uma população que muitas vezes está sem oportunidade, né, de ter equipamentos de diagnóstico por imagem. Certo? Aqui eu gostaria de apontar algumas questões técnicas, só para não ficar na discussão só da norma, e valorizar muita coisa que veio de bom. Então, por exemplo, olha a questão da dose glandular média. Vocês perdoem minha tabela aqui, que ainda lá do estado de Santa Catarina, que lá o nível de suspensão ainda está em vigor dessa nomenclatura. A gente implanta agora, na mamografia, nós tínhamos só o quê? Só a referência para o Phantom, né, para mama padrão de 4,5 centímetros. Então, havia muito controle de qualidade aprovado dos equipamentos, onde a mama pequena tinha problema, a mama grande ela ficava ruidosa, e aí o Phantom estava aprovado. Né? Então, ou seja, estabelecendo dose glandular média para todas as espessuras de mama, a gente tem um padrão mamográfico independente da lipossubstituição da mama, aceitável e dentro dos padrões de qualidade, né? Outro ponto importante foi a entrada da controle de qualidade de sistemas digitais. A gente tem, desde a introdução, muitos problemas com receptores de imagem, né? A degradação dos receptores de imagem digitais. Com o tempo, a gente visualiza tanto a quantidade de artefatos, excesso de doses em pacientes pela imagem não ficar mais preta, que nem ficava no sistema analógico, né? Olha o padrão de contraste, que aqui, isso aqui são instituições de funcionamento que a gente encontra esse tipo de padrão por placas de imagem aqui, sistema CR, né, muito velhas. Então, isso veio nos dar um respaldo legal para que pudéssemos agir, né, em cima da... Evidente que a orientação de qualidade sempre foi feita, substituição. Só que a gente sabe a questão de custos, investimentos, né, e padrões, né, tem instituições que aceitam padrões bem inferiores de imagem, mas a ausência do marco regulatório pela vigilância sanitária também coibia essa ação mais enérgica, né, sobre a necessidade de qualificação dessas instituições, tá? E desses sistemas. Outra questão importante foi a entrada dos monitores, né? A obrigatoriedade de monitores de laudo para mamografia digital, colocando a luminância lá em 300 nit, aqui é a referência da APM, ou seja, indicando que o monitor para laudar uma imagem digital tem que ser específico para mamografia, ter luminância adequada. Evidente o que está
A instrução normativa é a referência inicial, só pede luminância, a gente tem diversos outros parâmetros que a gente pode analisar num monitor mamográfico, né, de interpretação mamográfica, mas veio tanto para radiologia médica. O protocolo espanhol, por exemplo, ele oferece 170 nit, o americano é em torno de 350. O que está na norma são os 300. Então, a gente tem agora a normativa para monitores, tanto em radiologia médica, odontológica, tomografia, né, para que a gente possa orientar o correto uso desses métodos, né, diagnósticos. Outra coisa importante na odontologia, e tanto no raio-x, ou a questão da qualidade da imagem, né? A qualidade da imagem na mamografia sempre foi clara para todos nós que ela dá um parâmetro geral do setor, né? Está mostrando alto e baixo contraste, detalhe, resolução, artefato. Então, a gente fazendo uma imagem de um simulador, a gente tem uma noção geral do sistema, né? Isso é feito com a mamografia há algum tempo já. Então, agora temos na radiologia odontológica, intra e extra-oral, no raio-x convencional, temos todas essas referências de padrão de qualidade. Evidentemente que a gente tem uma inserção de simuladores radiográficos dessas áreas, né, que está havendo uma busca, né, para essa adequação de muitos serviços de física médica em atender essas questões, tá? A questão de simuladores para atender. Aqui também entraram outras grandes questões que atualizou na odontologia, a questão de tomografia Cone-Beam, homogeneidade de campo, a parte cefalométrica também mais voltada à área digital, né? Então, ensaios de homogeneidade. Essa imagem está homogênea, por incrível, né? Que pareça que é só um filtro de compensação de coluna, tá? Cervical, que é dos equipamentos extraorais, essa barra no centro aqui. Outra grande evolução foi uma referência de radiologia pediátrica, né, para tomografia, que nós tínhamos há muito tempo, também muito pautada nas normativas internacionais. Essa aqui é do Colégio Americano, ó. Aqui é a nossa IN, ó, que a gente traz hoje a dose em pediatria como referência, né? Então a gente tem hoje uma referência pediátrica que deve estar salva dentro do... A gente sabe que a radiosensibilidade pediátrica é muito grande e a gente tem um grande problema com isso, muitos setores fazendo tomografia com níveis de dose de adulto em crianças. Então a gente tem essa evolução aqui que entramos com referência pediátrica. É uma pequena referência, há 5 anos, um pediátrico de 5 anos com 20 quilos. A gente sabe que pediatria a gente tem 5 padrões, né, de pediatria, então tem RN, recém-nascido, 1 a 2 anos. Então, há necessidade de evoluir, mas é um marco relatório inicial. Instrução normativa de ressonância magnética, né? Entrou essa questão toda de gerenciamento do serviço de ressonância, né? Tanto do programa de segurança e ressonância magnética, que hoje, como a gente brinca até, né? A ressonância, a gente vê muitos casos mais de óbito em ressonância do que propriamente em radiologia, por justamente ser efeitos estocásticos, né? E não ser visualizado, então a gente vê grandes incidentes em segurança em ressonância, como também a parte de qualidade, controle de bobinas, né, que é uma coisa muito recorrente, problemas em bobinas em ressonância magnética. Então, há uma necessidade de adequação de simuladores também, e de ensaios de qualidade e metodologias de realização de ensaios para as diferentes ressonâncias que a gente tem, né, os diferentes campos de ressonância. Da mesma forma, a ultrassonografia, a gente tem essa gama de probes podendo ser utilizada no ultrassom, né, e a necessidade de adequação desses phantoms. Esses phantoms realmente têm valores de investimento altos, né, para conseguir principalmente a questão do Doppler, para ver fisiologia, para ver fluxo, né, sanguíneo. Então, a gente tem que analisar o movimento, né, também como questões de profundidade, homogeneidade, né, das ondas de ultrassom, certo? Então, também essa é outra grande novidade, né, das instruções normativas. Um ponto polêmico que há muitos anos vem trazendo grandes problemas jurídicos, que era a questão da radiologia móvel, né? A gente sempre teve lá na portaria 453 os 2 metros bem estabelecidos como referência para a radiologia móvel, certo? A primeira coisa que a RDC 330 faz, ela torna proibida a utilização de raio-x móvel como fixo. Isso é uma grande vitória. Justamente, já havia na portaria 453 alguma referência com relação a isso, mas só em urgência e emergência, evidentemente pela baixa qualidade dos exames, baixa potência do equipamento, né, para fazer exames eletivos, né. E qual é a orientação nova da RDC, né? Bom, as pessoas que não puderem se afastar devem ser protegidas por 0,5 milímetros de chumbo, isso aí já era da portaria 453,
e a distância necessária do cabeçoide ao receptor da imagem para que o equivalente à dose ambiente seja inferior ao definido para a área livre determinada pelo levantamento radiométrico. Então, ou seja, a radiologia móvel não é mais determinada pelos aqueles 2 metros fixos. Ela é determinada pelo levantamento radiométrico, ou seja, aquele equipamento, a partir de um espalhamento de radiação utilizando o simulador, a gente vai ter determinada área considerada controlada e a partir dali é denominada uma área livre. Então, ou seja, os 2 metros não servem mais? Olha, ele é uma boa referência, mas o levantamento radiométrico ele pode ser muito mais específico para isso. Tá? E radiologia móvel, como a gente fala, nós temos os arcos cirúrgicos que também entram aqui como radiologia móvel, certo? Mas qual era o grande problema jurídico disso? Aqui eu só faço uma observação que agora em 2019, enfim, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a validade da norma sobre exposições à radiação ionizante em hospitais. A portaria publicada lá em 2015, que ela falava? Que áreas tais como emergências, centros de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de internação são classificados como sala de irradiação, em razão do uso de equipamentos de raio-x. Então, ou seja, não é devido adicional de periculosidade nessas áreas. Então, ou seja, por quê? Porque não há risco associado ao uso de radiação. Nós conhecemos história de hospitais que chegam a ter 400 a 500 processos jurídicos de profissionais solicitando adicional de periculosidade porque o raio-x passava por eles no corredor ou porque era feito exame no leito. Então, isso era um problema jurídico muito grande, né, que foi gerado no país inteiro a respeito da adicional de periculosidade aos profissionais. Então, aqui ela deixa bem claro, né, que essas áreas elas não são periculosas, certo? Bom, sabendo disso e a gente vendo diversas inconformidades ou visões diferentes sobre o que foi publicado sobre a RDC 330 e as instituições normativas, diversas associações e instituições enviaram os documentos após esse período de implantação de 12 meses, né, que foi uma coisa que fique clara, né, a resolução 330 e as instituições normativas, elas estão em vigor. Com prazo de adequação de 12 meses. Então, ou seja, tu tem que seguir a orientação dessas normas e se houver alguma não conformidade, tu tem esse prazo findando agora 26 de dezembro para corrigir essas inconformidades, certo? Dentro dessas, durante a aplicação dessas normativas, se viu que algumas alterações e algumas sugestões foram feitas à Anvisa em cima disso. A própria BFM enviou, hospitais, associações de hospitais, diversas instituições enviaram, e foi agora, no dia 17, né, hoje somos do dia 23 de novembro, a diretoria colegiada decidiu em cima de uma nova proposição de atualizações dessa RDC e instruções normativas em cima dessas demandas solicitadas pela sociedade. Então, vocês vão ver que nesse documento, ele altera diversos pontos nas INs tanto da 52 a 59, como nome de teste, periodicidade de teste, algumas variações, né? Alguns fabricantes também entraram em contato pedindo alterações das normas, algumas inconformidades que bateu com algumas NBRs de autorização de equipamentos para funcionar no país, também estavam conflitando com a instrução normativa. Então, foi um ajuste, um refino das normas, né? Que, no meu entendimento, foram uma grande evolução que nos deu um respaldo, um marco legal muito interessante para a gente conseguir implantar de uma forma geral em todos os fabricantes de equipamentos, né? E uma viabilidade também de atender a população, certo? Acho que o grande ponto aqui que ficou foi o adiamento, na verdade aparece como 24 meses, né, de ultrassom e ressonância, só que ele é uma alteração da instrução normativa de ultrassom e ressonância que foram publicadas em 2019. Então, ou seja, vai até 2021, então, na verdade, ele acaba adiando em 12 meses a implantação. Justificativa é um pouco clara, no meu ver, porque devido à pandemia, né, as dificuldades das instituições, era um método que ainda não era fiscalizado, então temos toda uma adequação tanto dos prestadores de serviço, das instituições, como também uma curva de aprendizado para
garantia de qualidade, né, desses sistemas. Então, houve, a própria Anvisa manifesta a questão da qualificação das fiscalizações sanitárias nessas áreas, né, também em função da pandemia ficou difícil de isso ser executado, então houve esse adiamento. Com relação ao RDC, também houve um ponto bem controverso, que inclusive foi uma solicitação que a gente encaminhou à Anvisa, com relação aos limites, né, para área livre, área controlada. Nós sugerimos que fossem adotados os limites da CENEM, né, para que fosse para ocupação de indivíduos, né? Só que na hora que pegou para cálculo de blindagens, a gente viu que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela adota 1 milisievert para área livre e a portaria 453 sempre adotou o 0,5, né, como referência internacional. E isso conflitava com todos os cálculos de blindagem já feitos hoje e instituições que funcionam hoje no país baseadas na portaria 453, né? Então isso foi uma correção que foi feita, né, para níveis de blindagem, para atender os levantamentos radiométricos, né? Então, como nós vamos fazer um cálculo de blindagem considerando 1 milisievert, sendo que o limite para levantamento radiométrico é 0,5. Né, para a área livre. A mesma questão para a área controlada. Então, isso foi uma correção que foi feita, né, para o cálculo de blindagem ficar em conformidade com os levantamentos radiométricos e os níveis de radiação que já eram adotados pela portaria 453. Outra questão que ficou muito polêmica também, e ainda está em grande discussão, é a questão do uso de dosímetro, a forma do uso de dosímetros. Né? Aqui, a própria Anvisa fala que o dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções do uso dos laboratórios, né, de monitoração individual. E os próprios laboratórios ainda não chegam num consenso, né, ou muitos acham que não deve se posicionar com relação à forma de uso do dosímetro, que eles são responsáveis por entregar a correta leitura da monitoração pessoal. Então, a Anvisa fez um adendo aqui que colocou "e no programa de proteção radiológica". Então, o que isso nos incumbe? Que o supervisor da proteção radiológica é o responsável pela forma de uso. Então, ou seja, a gente vai usar 1 ou 2 dosímetros, né? Quando a gente usa radiologia móvel, aquela questão de dividir o resultado de dose por 10, como vinha lá que era referenciado na portaria 453, e quase todos os laboratórios referenciavam isso, né? A título de comparação com a portaria 453, você deveria dividir por 10, né, o valor do dosímetro sobre o avental. A gente sabia que isso subestima a dose, né, porque tu acaba dividindo, se tu usar o mesmo dosímetro no setor e na radiologia móvel e dividir tudo por 10, tu acaba subestimando a dose, né? Então, é indicado o uso do segundo dosímetro, mas isso para quem faz radiologia fixa e móvel, se tu faz só móvel, pode usar só um dosímetro. A gente sabe que o objetivo do dosímetro por fora do avental é para estimar a dose no cristalino, né? Então, essa decisão de como utilizar e tratar essa dose fica a critério do supervisor da proteção radiológica. Então, ou seja, o laboratório não coloca essa dose dividida, essa divisão da dose fica a critério do supervisor. Para quem está de olho nos slides, aí não se apavorem que isso aqui é um exemplo de uma instituição onde houve radiação da caixa de dosímetros, uma situação bem crítica que a gente teve num serviço de imagem. Bom, e quais são os desafios agora que a gente tem? Quais são os pontos polêmicos que nós temos ainda e merecem ainda bastante discussão, né? A atribuição do responsável legal, né? Então, a gente tem o responsável legal hoje, por que ele tem de ter tanta atribuição dentro das normativas? Justamente porque hoje, juridicamente, a vigilância sanitária ela pode agir em cima do responsável legal. Ela não pode retirar uma questão de uma atribuição profissional, dar uma restrição de trabalho. Quem faz isso são os conselhos profissionais. A fiscalização sanitária ela pode agir em cima da representação jurídica dessa instituição. Então, quando a gente tem alguma não conformidade, que ela não é resolvida, alguma auto de infração, ela vai referente ao responsável legal, e não ao profissional, e não ao responsável técnico. O responsável técnico é o seu conselho de classe, que tem que ver se a conduta profissional dele foi correta ou não. Só que a grande pergunta é, tamanha responsabilidade a esse indivíduo? Em muitos casos, a gente tem muitas pessoas que nem são da área, né? São investidores, são no diagnóstico por imagem tem uma variedade, né, de responsáveis legais. Então, isso é um ponto que preocupa, né? Como tratar isso, né? E como ele vai tratar, porque ele designa o RT, designa o SPR, o Programa de Garantia da Qualidade, Segurança Radiológica, ele é o responsável por toda a implantação desse serviço, né? E ficou esse grande ponto em discussão, né? Que
que é perante a justiça o responsável legal, né, que está aqui que eu estava comentando, por estabelecimento otorgado por alvará sanitário, uma licença ou outro tipo de autorização, quem responde é o legal. E a questão das atribuições profissionais, né? Aquela questão que foi muito conversada sobre quem é o RT, né? Era o médico radiologista e o odontólogo, eles permanecem, só eles podem ser RT. A supervisão de proteção radiológica, por quem que pode ser feita? Né, que de treinamento, experiência em física das radiações, na área de radiodiagnóstico, tem que ter alguém com formação em proteção radiológica, né, para poder ser um supervisor de proteção radiológica. E o especialista em física do radiodiagnóstico, que era o responsável pelo gerenciamento do programa de qualidade, segurança, também saiu da normativa. E isso foi a grande maioria das críticas, né, na consulta pública, a ausência dessa determinação de competência, né, do profissional legalmente habilitado. Quando a gente olha esse termo profissional legalmente habilitado, a gente já parte por um termo, legalmente. Uma pessoa, para ela ser legalmente habilitada, ela tem que estar na lei da sua profissão. Então, ou seja, na lei da profissão tem que estar que ele está, enquanto ser esse profissional, ele tem condições de executar. Se não está na lei da profissão, ele não pode executar essa atividade, certo? A gente teve essa introdução do termo legalmente habilitado nas RDCs da Anvisa a partir dessa consulta que foi feita para RDC de UTIs. Né? A Anvisa, seguindo aquela ideia regulatória, determinou dentro dessa RDC de UTIs todas as atribuições de profissionais necessários para uma UTI. Né? Responsáveis técnicos, coordenadores de equipes de UTI, né? As formações mínimas, né, que eles tinham que ter. O que chegou-se à conclusão a partir de uma consulta à Advocacia Geral da União? A Anvisa consultou a Advocacia Geral da União sobre esse questionamento que a Anvisa não poderia determinar, né, a qualificação de profissionais para ambiente, né? E o que a Advocacia Geral da União respondeu nessa nota técnica que está disponível para todo mundo? A fiscalização sanitária não se confunde com a fiscalização do exercício profissional, uma vez que há nítida separação entre esses dois tipos de fiscalização. Então, o que respalda essa questão da descrição do profissional, que não pode estar presente numa RDC, é justamente esse parecer técnico da Advocacia Geral, que diz que não compete à Anvisa determinar isso. Assim como nós estamos com a discussão dos certificados de calibração dos instrumentos, que também estava bem claro, né, os que executam ensaios de qualidade e segurança radiológica. Estavam bem claros como 2 anos para fazer. Também outra questão legal é que não compete à Anvisa determinar sobre as questões metrológicas, né? Isso compete ao Inmetro, é o que a Anvisa entende. Então, nós estamos aguardando uma posição, eu não sei, pelo menos da minha informação, ainda não tenho sobre isso, do Inmetro a respeito dessa regulação dos medidores de radiação. O que a gente tem foi uma manifestação dos fabricantes, que a Anvisa coloca também aos fabricantes essa periodicidade de calibração dos instrumentos, né? Alguns fabricantes falaram a cada um ano, outros 2 anos, alguns falaram até que não precisa calibrar. Então, isso tornou um pouco de um vazio do controle disso, a gente está esperando. A grande maioria das pessoas segue utilizando os 2 anos, né? Mas como estamos nesse período de adequação. Mas então, aqui está o documento legal que apresenta essa necessidade de fiscalização pelos conselhos profissionais. Aos físicos também, que podem estar participando, a BFM, junto com a SBF, com apoio do CBR, da SBRT e da SBPR, também já encaminhou um ofício à Casa Civil, pedindo a criação do Conselho de Física, né, pautados nas necessidades tanto da área médica como outras áreas da aplicação da física. Só que posso dizer que está um pouco complicado o acesso a instituições políticas em função da pandemia, né? Mas a solicitação foi feita e estamos aguardando respostas a respeito disso, tá? Bom, da mesma forma, o Colégio Brasileiro de Radiologia também se preocupou com a questão do profissional RT, responsável técnico pelo serviço de radiologia, não é mais um médico, pode ser qualquer profissional. Foi feita consulta à Anvisa, foi feita consulta ao CFM. Que o Conselho Federal de Medicina, baseado na sua análise jurídica e na resposta da Anvisa, publicou a todos os seus conselhos regionais, né? Pelo exposto, a alteração promovida pela Anvisa no regulamento
do que trata do serviço de radiologia por meio da RDC 330, não alterou o entendimento de que é necessário ser um médico ou um cirurgião dentista para responder como responsável técnico por um serviço, né? Muitas pessoas, sem entender essa compreensão legalmente, como que um físico seria responsável por um setor, um responsável técnico? O responsável técnico tem responsável pelas todas as intercorrências que ocorrem dentro de um setor. Né? Uma intercorrência médica vai ser resolvida por um tecnólogo de raio-x? Não, isso não é aplicável. Então, ou seja, há que estar nas leis da profissão e atribuições desse profissional. Certo? Então, da mesma forma, também foi esclarecido pelo Conselho Federal de Medicina isso. Outro grande desafio que a gente entende é o que? A Anvisa, ela faz normatiza, a Anvisa ela não fiscaliza, né? Ela normativa, raramente ela faz alguma fiscalização. Quem faz a fiscalização são as vigilâncias sanitárias estaduais e as municipais. Então, ou seja, quem vai implantar essas normas são as vigilâncias estaduais e municipais. Só que elas precisam adequar as suas normativas, e isso em ano de pandemia também está sendo uma coisa muito dificultosa, com seu formulário de cadastro de instituição, autorização para construção, alvará inicial, renovação de alvará, como que são feitos os levantamentos, se aceita qualquer levantamento radiométrico, como são feitos testes de aceitação, né? Aqui eu peguei um exemplo da normativa lá do Estado de Santa Catarina também, que acompanha a resolução 002, que estabelece isso. Então, a gente tem alguns estados que têm portaria, o Rio Grande do Sul tem portaria, o estado de São Paulo também tem uma portaria. Então, elas precisam passar por uma atualização de adequação para que os órgãos fiscalizadores possam agir, né, e orientar, não só punir, né, o setor regulado. E da mesma forma, a gente considera muito importante também prestadores de serviço, né, tanto da área de manutenção de equipamentos, como na área de controle de qualidade, né? Nós temos empresas, pessoas capacitadas para executar todas as instruções normativas, né? Como os estados vão aceitar esses testes de qualidade, esses levantamentos radiométricos, porque é um grande número de instrumentação necessária e qualificação para a realização disso. Outro grande modelo também é do estado de Santa Catarina, como se trabalhar com isso, onde é feita a avaliação dos equipamentos, das estruturas que estão disponíveis para a realização de todos esses ensaios, né, que são solicitados. Isso ajuda tanto o prestador de serviço quanto o fiscalizado a ter uma homogeneidade de atuação, uma equidade de atuação desses serviços, né, um comparativo, que é fundamental para a atuação dentro dessa área, né, e justamente a responsabilidade de segurança para quem executa esse tipo de procedimento. Bom, contribuição da BFM com relação a isso, nós começamos primeiro a realização dos manuais de controle de qualidade, muito baseados na resolução 1016. Esse aqui é o manual que, no caso, eu estou coordenando, que é o de radiologia convencional. Aqui está toda uma equipe que a gente tem que sempre agradecer e elogiar pelo entendimento do que é necessário para que a gente implante essas normas com qualidade. O Alexandre, a Tânia, o Renato, a Denise, o Walter, o Maurício, o Thiago, a Rochelle e a Caroline, são pessoas que estão liderando esses manuais por modalidade. Tem outros grupos, outras pessoas que estão... É um trabalho voluntário que está sendo feito. Inclusive, nós seguramos a publicação desses materiais justamente por vislumbrar essa atualização das instruções. Então, para o manual já não sair diferente do que está sendo publicado nas instruções normativas, né? Então, ele vai seguir uma metodologia entre toda a parte digital e uma metodologia de realização de ensaios pautados nas testes que tem nas instruções, algumas coisas a mais, internacionais. Então, são metodologias de realização de testes de ensaio. A gente tem programado um manual de garantia de qualidade para um segundo momento, mas a pandemia e a atualização da norma também fez a gente segurar um pouquinho a publicação desses materiais que estão, alguns mais em parte final, outros do começo para o meio. Então, os grupos estão evoluindo com relação a esses manuais. Por fim, o que eu queria deixar claro é que, quando a gente fala dentro de um serviço de radiodiagnóstico, de uma regulação de radiodiagnóstico, a gente não está falando de um teto, né? A gente está falando de um piso. Ou seja, aquilo é o mínimo que nós temos que atender enquanto serviço de diagnóstico por imagem. Certo? E que a gente entenda que a regulação em radiodiagnóstico ela não está pautada em realização de testes, não é uma avaliação única de um equipamento ou de uma situação da instituição que vai descrever a qualidade daquele serviço.
Dentro de um programa de garantia da qualidade, a gente tem esses testes de aceitação, né, que determinam uma linha de base, né, imagens de referência, e testes periódicos, né, que nos mantém a constância desses equipamentos. Isso é controle de qualidade. Agora, quando a gente vai olhar para as imagens, para o protocolo de aquisição, né, vocês viram que a tomografia nós temos 3 referências de dose. Para raio-x nós devemos ter 12 ou 14. Então, nós temos uma ampla gama de exames a mais e protocolos a serem implantados. Então, para a gente fazer uma gestão de qualidade, a gente tem que considerar todos esses pontos dos protocolos que são utilizados. Estimativa de dose em paciente, isso é uma coisa que está discutindo, entregar a dose para paciente individual, né? Todas as referências de dose que a gente tem é para o paciente adulto típico, 1,70 m e 75 quilos. 70, 75 quilos. E o paciente obeso? E a pediatria? Né? Então, ou seja, precisa estar isso na normativa? Muita gente acha que sim, mas isso a gente precisa evoluir. No primeiro momento, com o marco regulatório, ele traz uma referência inicial para que a gente tenha uma base para implantar essas referências. Né? Treinamento dos trabalhadores, um programa Marcelo, de qualidade. Oi. Desculpe te interromper, mas tempo? o tempo, a gente está com 10 minutos aí, Tá, para que a gente possa ter até um tempo de discussão, algumas né? perguntas, né? Desculpa te interromper. Não, tudo bem, foi no último slide. E aqui, ó, as nossas políticas de procedimentos operacional padrão, que não era uma coisa comum na radiologia, a enfermagem tinha isso muito bem descrito, mas a adesão de políticas de POPs, né, que também é solicitada. E eu queria deixar essa mensagem, que vocês viram que essa ação de proteção radiológica, ela é uma ação multiprofissional, então a gente precisa ter essa interação entre médico, técnico, físico e gestão da instituição, né, em cima dessas ações. Muito obrigado. Parabéns, Marcelo, pela excelente apresentação, realmente muito boa, muito esclarecedora. Dá para a gente entender claramente como foi esse árduo processo de atualização da portaria 453. E vamos ver, nós temos uma pergunta já aqui, do Arley. Está vendo aí a pergunta, Marcelo? Eu vou buscar ela aqui, peraí, vou interromper aqui o meu compartilhamento. Aqui. Qual a opinião de você sobre a prática chamada de exames de rotina, que consiste em realizar raio-x de tórax de todos os pacientes em terapia intensiva, muitas vezes sem uma justificativa, somente exame de rotina, para rastreio de alterações pulmonares? Para nós, quer falar, Marcos, primeiro? Não, pode responder. Posso? Bom, vamos lá. Nós temos essa discussão da justificativa do exame, né? Isso aí tem sido trabalhado bastante na Comissão de Proteção Radiológica, inclusive existem guias internacionais que estão buscando ser traduzidos e implantados como sugestão no Brasil para isso. Tá? É evidente que a decisão soberana sobre isso é do médico solicitante. Se ele acredita que se justifique aquilo, né, isso é soberano em cima de um diagnóstico. Evidente que nós temos diversas orientações a respeito desse acompanhamento, mas tem que ter a evidência do caso clínico. Né? A gente sabe que o acompanhamento de sonda é uma coisa recorrente também. A gente até tem vários problemas com relação ao exame em leito e a solicitação de exames pela enfermagem, que é uma discussão também que tem o fisioterapeuta solicitando exame. Então, é excessivo, em diversos casos a gente presencia a solicitação excessiva de exames. Uma solução muito boa que o pessoal tem adotado é não permitir a solicitação do mesmo tipo de exame sem uma justificativa no sistema lá dos hospitais com menos de 24 horas, então não pode pedir o mesmo exame em menos de 24 horas para que a pessoa não seja sobreexposta, né? A gente tinha muito isso, troca de plantão, de médico, não achava o exame no Pax, pedia outra tomografia de paciente internado, então isso é uma alternativa, mas realmente isso é um ponto que precisa ser adotado e é o RT da instituição, né, que tem que fazer essas considerações, né? Exatamente, concordo. Eu gostaria de fazer 2 considerações, Marcelo. Mais uma vez, parabenizar. Muito boa a sua palestra. Eu acho que foi uma evolução muito grande essa RDC 330 e ela trouxe alguns desafios novos também, né? Um desses desafios é que a 453 ela fez consolidar a clareza que a CNEM não era autoridade reguladora em radiodiagnóstico.
existia muito essa dúvida, né? E essa nova RDC, ela remete 8 vezes às normas da CNEM. E a norma da CNEM diz, na 301, que exclui o radiodiagnóstico. Então, como é que você vai usar uma norma que no caput da norma já está dizendo que exclui o radiodiagnóstico? Isso é uma questão, eu acho, bem delicada. Você não acha isso? Acho sim. Foi um ponto até de controvérsia, justamente quando... E eu acredito que na atualização da 301, justamente ela contrariava nesses indicadores de área livre, área controlada, era um ponto preponderante, né, que conflitava entre as normativas do diagnóstico e da medicina nuclear e radioterapia. Então, por isso que ela exclui, né, o radiodiagnóstico, tendo invalidade a portaria 453, porque conflitava com a própria portaria 453, né? Então, isso realmente é um ponto em grande discussão, né? Mas sobre esse excesso de exames, eu acho que também o ponto que está discutindo muito agora é as carretas móveis de raio-x e tomografia, esses exames trabalhistas, né? Que são feitos, a carreta vai até a indústria, o frigorífico lá e fica fazendo exame. E agora é pedido, toda vez que a carreta para, tem que fazer os testes de qualidade, né? Então, isso inviabilizou, basicamente, esse serviço, né? E a outra questão a consulta ao Inmetro, ela nem precisava ser feita, porque na página do Inmetro, no site, tem bem claro que o Inmetro não estabelece prazo de calibração para nenhum instrumento, não só de radiodiagnóstico. Está claro lá, tem no site dele. O Inmetro não estabelece prazo de calibração e os fabricantes também não vão estabelecer, porque isso cabe à legislação de cada país. Então, você fabrica um equipamento nos Estados Unidos que é utilizado no mundo inteiro. Os equipamentos da Radical são utilizados do Brasil ao Japão. Então, a Radical não pode dizer periodicidade de calibração. Nós somos de um laboratório, né? Em tese, teríamos interesse em ter uma calibração no menor prazo, mas a gente entende que a calibração em um ano iria ser muito danosa, porque o multimedidor de radiação ele chega a ter 25 parâmetros a ser calibrado. É diferente de um Geiger-Miller que você faz uma calibração. Além disso, esses equipamentos são extremamente estáveis. Então, 2 anos já é suficiente. E você deixar para que isso seja interpretado por cada técnico de vigilância sanitária, para vocês, inclusive, que são prestadores de serviço, vai ser um problema sem tamanho. Porque cada técnico de cada cidade do Brasil vai fazer uma interpretação diferente. Então, eu entendo que uma das questões que nós precisamos ter na nossa legislação é objetividade, clareza e parâmetros muito bem definidos para que isso não fique numa definição subjetiva do inspetor sanitário. Que isso seja uma coisa harmônica no Brasil inteiro. Exatamente, Marcos. O que a gente tem visto nas conversas com as vigilâncias estaduais nos últimos eventos é que algumas dessas lacunas, as vigilâncias estão buscando na sua atualização regulatória local, né, orientar a população ou os setores, né, ou propriamente exigir, né, algumas determinadas questões com relação a isso, né. Eu queria aproveitar e fazer o comentário, que eu acho que é fundamental. O professor Marcos é um dos mentores da norma de Santa Catarina e a gente discutiu bastante sobre vários pontos quando estava em revisão. Parabenizar pelo trabalho, Marcos. Foi... Obrigado, Marcelo. Ok. Obrigado, Guilherme. ao Marcos.